Então vamos começar. Sala de leitura Pedro Torres. Os alunos do 6º, 7º e 8º ano vão socializar os livros que leram neste mês. Vamos começar com os alunos Pamela, Luana, Abner, João Vitor, Vinícius e Rafael. Vai levantar? É, pra mim aqui. Pamela vai. Abner, você pode. Vinícius. Oi. Vai, nossa, gente, vocês Rafael. mostram. A Luana faltou, vou pôr a Camila no lugar. Camila. João Vitor. Pode vir Suzana também. Então vamos lá. Você deixou o livro, tudo bem, você vai deixar passar as mãos, tá bom? Começa pela Pamela, que era mais desembaraçada. Vamos lá. Meu livro é O Vampiro que Descobriu o Brasil. O autor é o Ivan Schafer. Ele é carioca, nasceu em 1957, da juventude estudou comunicação e filosofia, de mochila nas costas, pela Europa e América Latina. Mora atualmente no Rio de Janeiro, no bairro de Santa Teresa, de onde minha mãe está. É autor de 28 livros de ficção para o público, infantil e juvenil. A cada dia conquista mais e mais seus leitores. Esse livro foi publicado em São Paulo em 2013. A editora que publicou foi a editora Ática. As ilustrações que tem no livro são de Ribeiro. Queria falar um pouquinho agora sobre o livro, que existia um homem que se chamava Antônio. Ele era muito bem com a vida, bem com a vida. E ele gostava muito de bacalhau e vinho. Só que daí, o senhor do vampiro mordeu ele no pescoço e ele ficou vampiro. Só que ele nunca ia ser porque ele não podia comer mais bacalhau, vinho, essas coisas que ele gostava. Então ele foi atrás do velho e sem querer, o velho estava no navio de Cabral e ele foi junto. E descobriu, e ele com as outras pessoas, descobriu o Brasil. Descobriu o Brasil. E ele se envolve em muitas trapalhadas, confusões, mas sempre se dá bem, consegue procurar o A gente vai ter que ler isso, gente. O ajudante dele, que era vampiro, falou pra ele que se ele cravasse uma espinha no coração dele, ele ia voltar a ser humano. Ele sempre tentava procurar o velho, mas nunca conseguia. E nessa escola, e nessa história, vem personagens famosos, surpreendentes assim, como Pero Vaz de Caminha, Tiradentes, Dom Pedro I e Getúlio Vargas. Eles aparecem de uma forma como você nunca imaginou, mostrando um lado nunca antes revelado da história. Com muitas criatividades, o escritor Ivan Schafer conseguiu reunir ficção e realidade na medida certa. O resultado foi um livro divertido e muito sério ao mesmo tempo. Com ele, você vai descobrir o humor e pode esconder muitas verdades. Eu gostei muito desse livro, mas ao mesmo tempo que fala de uma história que muitas pessoas conhecem, mas acham chatas, ele faz uma história humorada. Obrigada. Beatriz, eu esqueci de você. Vem. Beatriz também vai falar do... Não é a Beatriz mesmo. Pode falar, Beatriz. O livro dele se chama Histórias Folclóricas de Medeiros Branco. Esse livro conta sobre 4 histórias, como A Vida e Outra Vida de Roberto do Diabo, A Viagem Assombrada de João de Calais, Maria Gomes, A Moça e o Bambolê. A história que eu mais gostei foi A Vida e Outra Vida de Roberto do Diabo. Conta sobre um casal que queria muito ter um filho. Tinha 13 anos de casado, ele se chamava Duque e sua mulher Duque. Certo dia, Duque, chegando de uma caçada, soube que sua mulher estava presa pelo mal, chorava e sofria na cama. Encontrou
Entrou alegre no quarto, abriu as janelas, contou sobre a viagem, beijou seus seios e depois descobriu que estava grávida. Quando ela ganhou ele, o menino era grande, foi chamado de Roberto. Quando ele tinha 1 ano, ele sabia dar ordens, mandar e desmandar. Sabia também humilhar, não brincava, brigava, não cantava, gritava, não sorria, gozava. Ele deu a maltratar os animais. Punha o cachorro contra cachorro, matou o cavalo de tantos golpes. Ele foi chamado desse nome de Roberto do Diabo porque ele matava os animais. Aí o pai dele contratou um professor para ele e ele matou o professor também. Gostei muito desse livro. O nome do autor é Ricardo Azevedo. Nasceu e vive em São Paulo. É escritor e ilustrador de mais de 90 livros. Obrigada. Vamos agora a Camila, né, Camila? O meu livro chama Destino Transilvânia, a editora é Ciprione, a autora é Regina Belmonte, mora em Monique, autora de livros infantis e juvenis, participa de feiras e bienais nacionais e internacionais. O livro Destino Transilvânia é muito interessante. Ele começa falando sobre uma moça chamada Rita, que ia visitar sua madrinha, que mora em Monique. E quando chegou lá, foi muito bem recebida, conheceu várias pessoas, foi a várias festas, mas havia uma festa muito especial, que ela fazia questão de ir, a festa de ano novo. Quando chegou lá, o conde grávido estava esperando na porta. Ele a apresentou para várias pessoas. Todos na festa eram vampiros, menos Ingrid e sua madrinha. Ingrid estava se sentindo muito estranha no meio daqueles vampiros. De repente, uma cortina de uma das paredes caiu sobre o espelho. E como os vampiros não aparecem no espelho, Ingrid se sentiu sozinha por um momento no meio do salão. Estavam todos ali, mas ela não podia vê-los refletidos. Ingrid começou a rir e rir, até que seus olhos encheram de lágrimas. E de repente ela olhou e não estava mais só. Agora o resto da história vocês descobrirão sozinhos. Por isso, recomendo a todos que leiam esse e outros livros. Eu gostei desse livro porque tem vários acontecimentos, viagens e descobrimentos. E também porque é bem legal. Legal. Vamos agora ao Vinícius Pneu. Rafael? Não, Vinícius. Bom, então vamos ao João Vitor. Pronto. João Vitor. Você. Tá bom. Então, abre. Tá medindo a Abner, era você, por favor. Esse livro se chama Deuses, Heróis e Minas, de Carmen Segrafeto. Carmen Segrafeto nasceu em 1956. É tradutora e informada em letras. Esse livro também conta várias histórias. O nascimento de Vênus, as asas de Ícaro, Eco e Narciso, o toque de Midas, a caixa de Pandora, Perseu e a cabeça da Medusa, Belerofonte e Pégaso, Cupido e Psique, Teseu e o Minotauro, o conto da Discórdia. Aqui tem uma história sobre a Medusa. Algum tempo atrás, todas as mulheres tinham inveja de sua beleza, especialmente por sua bela cabeleira negra. Seus cabelos eram tão escuros e sedosos que pareciam fios da noite, e corriam sobre seus olhos. Um dia, Netuno, o deus dos mares, apaixonou-se por ela. Minerva, em sua imagem, decidiu punir a jovem, transformando seus cabelos no ninho das mais horríveis serpentes. A detestável criatura foi se refugiar em uma gruta fortificada. Dizem que ela agora possui o dom de converter em pedras todo aquele que a encarava. Que essa é a sua maior diversão. Bom, vamos dar uma paradinha agora na socialização. Nós vamos fazer a dramatização de um conto. Então, vocês tendem um pouquinho para vocês assistirem.
Ana Júlia vai fazer a apresentação. Você tem que ficar aqui no meu lugar. Com vocês, agora, os alunos Pedro Dias, Gabriel, Antônio e João Vitor. Os alunos vão dramatizar um conto do livro 13 Contos de Violas e Violeiros, de Fábio Sombra, o Conselho do Além. Você pode pensar que é mentira, mas o garoto não é. Diz uma vez que 2 rapazes vinham de madrugada voltando para casa depois de um baile na roça. Eis que num trecho do caminho, na subida de uma serra, a estrada ficava estreitinha e só dava para passar uma pessoa de cada vez. De um lado um alto barranco de terra e de outro um precipício que dava medo de olhar. Acostumados a passar por ali, os jovens subiram o morro em passos rápidos, quando se depararam com uma mulher caminhando à frente deles. A desconhecida era alta, magra e carregava uma viola nos braços. Suas roupas estavam sujas e esfarrapadas, e ela parecia andar com grande dificuldade, curvada sobre o peso do instrumento. Os rapazes se aproximaram da viajante e a saudaram, não obtiveram resposta. A desconhecida continuou seu caminho, sem sequer virar na direção dos jovens. Os dois se entreolharam desconfiados e continuaram a caminhar. O problema era que a mulher, com aqueles seus passos lentos, estava bloqueando a estrada e atrasando a marcha dos rapazes. Sem poder ultrapassá-la, os dois começaram a se impacientar. E agora essa? Reclamou o mais novo. E se a gente se oferecesse para carregar a viola para ela até o alto do morro? Sugeriu o mais velho. Lá o caminho se alarga, dá pra gente tornar a andar mais depressa. E assim fizeram. Um deles se aproximou da mulher e pediu a permissão para ajudá-la. Sem dizer uma palavra, a magrela lhe passou a viola e continuou a subir o morro, agora em passos bem mais rápidos. Para a surpresa dos rapazes, a viola era fria como gelo e incrivelmente pesada. Pra mim chega. Vamos deixar essa droga de viola aqui no chão. Depois lá na frente a gente volta e avisa pra ela pegar. Isso mesmo. Concordou o mais velho. A gente se ofereceu para carregar, mas não sabia que o fardo era tão pesado. Ela, se quiser, que volte e venha pegar. Pois bastou pousarem a viola no chão que aparecesse um redemoinho de fumaça e enxofre saído de trás de uma pedra. Dentro dele surgiu o diabo empunhando um chicote de tiros, de 7 tiras de couro. Diante do espanto dos dois, Mephistophel soltou uma risada debochada e disse: Por isso a conversa de gente direita, fazer agora mulher voltar aqui para assumir o fardo que vocês próximos ofereceram para carregar? Os dois mal podiam abrir a boca de tanto medo. Agora andem com isso. Para mostrar que não estava brincando, o pé preto sapecou umas 3 lambadas nas costas de cada um dos rapazes. E estes, apavorados e afardando muito, pegaram a violinha e dispararam morro acima. Em poucos minutos, os dois já haviam passado o topo. Exaustos e empapados de suor, lá encontraram a mulher parada esperando por eles do lado de uma porteira velha. Logo depois, chegou o Tranjão com sua barbicha de bode e os chifres brancos brilhando à luz do luar. Muito bem, Disse o capiroto. agora vocês devolvam a viola para quem realmente deve carregá-la. A alma dessa mulher lhe pertence e deve pagar pelos pecados que meteu em sua vida. Saibam vocês que quando era viva, essa infeliz vivia dizendo que queria viver livre do marido. Daí um dia eu peguei essa perna no ouvido dela. Vai lá, põe uma cobra dentro do bolso da viola dele. Pois não é que aquela magrela caiu na minha lábia? Fiz o que eu mandei. Quando o coitado foi tocar umas modas, a cobra mordeu o seu dedo. Ele morreu de uma morte horrível. É o castigo que reservei para essa assassina. Foi carregar pelas estradas do mundo até o fim de seus tempos, carregando o peso do seu crime. Os dois rapazes tremiam que nem gelatina. A mulher pegou a viola sem dizer uma palavra, abriu a porteira e retornou sua jornada sem fim. O diabo, por sua vez, produziu um redemoinho e, antes de embarcar de volta às profundezas do inferno, acenou para os rapazes dizendo: Agora siga o seu caminho e lembre-se, nunca se mexa quem está quieto. E desapareceu. Agora nós vamos fazer mais uma apresentação do 7º ano. E quem não fez a socialização, faz agora, porque senão fica, né, muito tempo, uma sala só e a outra